Então, esse é um formato diferente que eu vou experimentar. Ao contrário dos meus outros vídeos que eu estava mostrando só a tela, nesse vídeo eu vou aparecer um pouco, porque aparentemente as pessoas gostam disso. E em tempos de quarentena, talvez seja uma boa ver o rosto de alguém, ao invés de só escutar a voz. Aqui tem umas fotos que eu quero fazer. Vamos escolher uma foto. Bem cara de iFood e Uber Eats. Essa aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o zoom para 1 por 1 pixel e testar diferentes métodos de demosaico. O sensor ele usa um padrão de pixel, de filtro de pixel. Por baixo desse filtro, todos os pixels são preto e branco. E esse filtro é aplicado para deixar a imagem colorida. Dos 16 milhões de pixels, 1/4 é azul, 1/4 é vermelho e metade é verde. Então se eu passar para uma parte mais escura, vocês vão ver que contraste. Mas é um pouco difícil de ver a cor, né? Se a gente ativar alguma filtragem de demosaico, vamos colocar a padrão, que é a Maze, ele vai calcular a quantidade de cada cor baseado nos vizinhos, nos pixels vizinhos, e fazer essa interpolação. Vai ver que a imagem tem a resolução total em termos de contraste, mas em termos de cor, ela tem a resolução reduzida, dependendo da cor que a gente está analisando. Normalmente, quando eu estou escolhendo qual demosaico eu vou usar, eu procuro um demosaico que tenha menos ruído chroma. Normalmente o Amaze é ótimo, mas tem um pouquinho de ruído chroma nessa região aqui. Em geral, nessas partes mais sombreadas é onde os ruídos vão estar mais fortes. Vamos trocar para o LMMSE, não mudou muito. E normalmente eu tento o VNG4 também. Quando todos eles apresentam resultados muito parecidos, eu volto para o Amaze. Em fotos com ISO muito alto, em geral o LMMSE produz um resultado mais fácil de tirar ruído depois do que o Amaze. Na aba Detalhe, eu costumo começar por Sharpening. A configuração padrão de Sharpening do Raw Therapy, na minha opinião, valoriza demais o ruído. E para mitigar isso, eu costumo aumentar o raio para um valor bem alto. Nesse sensor aqui eu gosto de usar 2, mas pode experimentar entre 2 e 3. E diminuir a quantidade de redução de ruído pela metade, para perto de 100. E muito importante, eu seleciono Sharpen Only Edges. Isso costuma fazer uma detecção de contrastes e tenta não aplicar o filtro onde as cores são muito uniformes. Então agora eu vou ativar o Sharpen e vamos ver como ficou. Ok. Depois do Sharpen, o próximo passo é tratar o ruído. O primeiro ruído que eu faço questão de fazer desaparecer é o ruído chroma. Essas mudanças de cor em regiões sombreadas que não deveriam estar aqui. Isso aqui não é colorido, isso aqui é branco. Então eu vou ligar a redução de ruído na configuração padrão e ver se o global automático da crominância faz o que eu quero. Melhorou bastante, né? Algumas coisas acabam ficando um pouco menos coloridas, mas a gente vai cuidar disso depois. Quanto ao resto do ruído, eu costumo deixar como está quando o ISO é bem baixo. Essa imagem aqui está com ISO 1600, então eu vou tentar diminuir um pouco. O que eu vou fazer é trocar o controle do slider para curva e ver se a curva padrão já é um pouco melhor do que o slider. É bem pouco. Então agora eu vou focar uma parte um pouco mais sombreada da foto e tentar aumentar aqui nesse gráfico só a parte escura, que é a parte esquerda do gráfico. Eu vou subir um pouco essa curva e vou desligar e ligar a redução de ruído para ver se não perdeu muito detalhe. E eu posso sempre voltar a curva para o início e ver se eu não prefiro, mas eu acho que não. Eu acho que a curva nessa linha aqui tá boa. O ruído nas partes claras da imagem, do lado direito desse gráfico, eu costumo não mexer. Justamente porque as partes claras são as que têm menos ruído naturalmente. Mas a gente pode aumentar um pouquinho e ver o que acontece. Então eu vou deixar a curva mais ou menos desse jeito. As partes escuras da foto, a curva um pouco mais alta e mais baixa nas partes claras. Satisfeito com como está o ruído, eu vou passar para o próximo passo, que é controle da exposição. Como eu fazia antes, é mexer nos controles de exposição clássicos. Mas uma forma mais fina de mexer na exposição é mudar só a curva de tom. Pela curva de tom se faz tudo. E ela tem um histograma, então ela já mostra quais são os tons que prevalecem na imagem. Uma coisa que eu sempre faço é tentar eliminar os tons que são 100% brancos, os highlights. Eu puxo a curva um pouquinho para baixo nesses pontos. A única coisa que eu mexo nesses controles aqui é o contraste.
Eu coloco ele geralmente em 10 ou 15, só para eu ter um objetivo mais claro quando eu for mexer na curva de tom. Depois de mexer aqui, eu vejo se eu não quero deslocar um pouco o histograma para o lado mais claro ou para o lado mais escuro. Uma forma de fazer isso é pela compensação de exposição. Como eu estou achando a imagem um pouco escura aqui, eu vou dar um leve aumentado na exposição. E isso vai deslocar o histograma para a direita. Ponto 5 já está bem mais claro. Então eu vou reavaliar isso. Talvez diminuir mais um pouco. Ok. E eu vou observar os pontos de highlight onde que eles estão no histograma, com essa ferramenta de seleção aqui. Então eu estou vendo que esse lado direito aqui, ele está bem mais iluminado, e é mais ou menos por ali. Então eu vou tentar fazer a curva baixar um pouco nessa parte, sem baixar muito o resto. E agora eu vou cuidar das partes escuras da foto, a comida em si. Então, olhando para a comida em si, eu vou passar para as partes escuras do histograma e tentar deslocá-las um pouquinho para cima. Se eu fizer uma curva muito louca assim, dá para ver que as cores ficam muito distorcidas. Então, ela tem que seguir mais ou menos a curva original. Eu só vou deslocar um pouquinho para cima, cuidando para tirar as sombras que eu não quero, sem remover os detalhes que eu quero. Ok. Mas o que eu acho necessário quase sempre é Shadows e Highlights e Tone Mapping. Vamos começar pelo Tone Mapping, que é como eu faço normalmente. A configuração padrão do Tone Mapping para mim é muito agressiva. Eu prefiro uma coisa mais suave. Então eu costumo deixar esse slider do Tone Mapping entre 15 e 20. Ele valoriza um pouco as sombras, mas ele não está distorcendo demais a imagem. E no Shadows e Highlights eu procuro a mesma coisa, mas ela é uma ferramenta mais inteligente que costuma recuperar muito bem as sombras. Eu vou ativar, mas nessa imagem aqui eu vou usar só os shadows. Uma outra coisa que se pode fazer nesse tipo de situação é usar o filtro graduado para escurecer só um lado. Então a gente normalmente tenta achar o eixo da luz e escurecer só o lado que importa. Eu aconselho brincar com essa ferramenta aqui, ela é muito interessante. Tentar achar um equilíbrio, mas olha só, sem ela, com ela. O filtro de vinheta é uma opção totalmente estilística. Quando o assunto está no centro do quadro, vale a pena, faz sentido. Eu vou deixar sem aqui, porque eu gosto desses detalhes de fora. Eu quero que o olho viaje um pouco nesse piso de parquet, no fato de que a mesa é de vidro, etc. Então eu vou deixar assim e vou passar para o próximo passo, que é cores fortes. A gente vai para a aba cor agora e vai cuidar do equilíbrio de brancos. O que eu faço em todas as imagens é comparar automático com a configuração que veio da câmera. Normalmente a configuração que veio da câmera é um pouquinho mais quente. E tem gente que prefere isso, eu prefiro isso. Quando não é quente o suficiente, eu normalmente vou no Pick e escolho um ponto cinza da imagem para tentar encontrar uma temperatura mais agradável. Se a gente clicar num ponto colorido, a gente vai estar distorcendo as cores. E os pontos mais sombreados, eles tendem a fazer a ferramenta equilibrar para cores mais frias, e os pontos mais claros da imagem tendem a equilibrar para cores mais quentes. Vibração. Na ferramenta de vibração, eu sempre protejo os tons de pele, sempre deixo ligado o Avoid Color Shift, desligo os pastéis dos saturados e costumo aumentar só os pastéis. E aqui é isso, eu estou praticamente satisfeito já com essas cores. Agora a gente só precisa adicionar um pouquinho de contraste, tentando preservar os detalhes escuros. E para isso a gente vai voltar na aba Detalhe e o Local Contrast, que normalmente faz o que eu quero. Às vezes o Local Contrast é muito forte e eu diminuo um pouco o amount. Mas, nesse caso era tudo que eu queria. Se a gente olhar a foto no detalhe, a gente pode procurar ainda por algum ruído que tenha ficado perdido, mas eu estou bem satisfeito com o que a gente alcançou aqui. Por último, como uma pós-produção, talvez a gente tenha que aumentar um pouquinho a exposição. Os monitores de computador
costumam ser lavados. Geralmente as pessoas não se preocupam em calibrar, ou nem sabem que podem calibrar. Os meus monitores, eles estão calibrados para fotografia. E a calibração para fotografia costuma deixar o monitor bem escuro com bastante contraste. Então, às vezes quando eu penso que a foto está escura, ela vai aparecer bem mais clara nos computadores dos outros, principalmente notebooks. Agora, tablet e celular é outra história. Tablet e celular geralmente vem com uma calibração bem mais fotográfica. O meu celular tem um contraste altíssimo. A tela é linda. E daqui pra frente só vai melhorar. Então eu aconselho, quando está no computador, deixar um pouquinho escura a imagem. Mas não adianta. Depois que for botar no Instagram, que é o que a maioria das pessoas fazem, e é o que eu vou fazer com essas fotos, a gente tem que olhar na tela do celular, ver se já está ok de exposição e, quem sabe, aumentar um pouco a exposição no próprio Instagram. Então, eu vou apostar que ela precisa ter um pouquinho mais de contraste. E eu vou aumentar aqui no slider mesmo. O JPEG, qualidade entre 95 e 100. Eu costumo deixar 97 e o subsampling best quality. O JPEG já é um formato que destrói muito a qualidade. Então, best quality 97. Só para garantir. E é isso aí. Só mandar converter. Tem que dar tchauzinho pra câmera quando tem câmera. Tchauzinho. Mas olha só a diferença que ele fez no Instagram. Nenhuma.